Sejam bem-vindos às Conversas Ativo. Manter uma dieta saudável durante as festas e evitar a compulsão alimentar parece uma missão impossível. Por outro lado, conseguir ter uma mesa farta e saudável com pouco investimento também é complicado. Ou talvez não. Para passar um Natal sem culpa, ouça as melhores dicas com a nutricionista convidada Mafalda Rodrigues de Almeida. Como sempre, não se esqueça, pode deixar as suas perguntas nos comentários deste live. Olá Mafalda, Olá. muito boa noite. Boa noite. Antes de mais pedimos desculpa por causa daqui de um problema técnico, arrancámos um bocadinho mais tarde com o direto. E gostava de lhe fazer a pergunta que todos fazem nesta altura, se podemos quebrar aqui um bocadinho as regras ou se temos mesmo que as cumprir, senão a fatura a pagar é muito cara. Eu acho que é muito cara se nós descontrolarmos completamente durante todo o mês de dezembro. Ou seja, aquilo que eu noto em algumas pessoas e que já tenho ouvido esses comentários de pessoas que eu sigo nas consultas também, parece que ficamos todos doidos quando chega o Natal e de repente doces, sobremesas, que quando temos os jantares das empresas e os jantares dos amigos, os almoços de família, etc. Coisas que não pedíamos e que de repente estamos o mês de dezembro inteiro a comer. E aí sim, aí a fatura pode ser alta. Há pessoas que chegam a engordar 4 ou 5 quilos durante este mês de dezembro. Se nós nos resguardarmos para situações pontuais em que temos de facto essas festas, mas o resto dos dias são equilibrados e são saudáveis e às vezes até um bocadinho mais restritos para podermos depois compensar, conseguimos levar um mês às vezes em que o nosso peso simplesmente estabiliza. Não ganhamos, não perdemos, mas conseguimos estabilizar. E mesmo se não for uma questão de peso e se for só uma questão de ser saudável ou não, isso também é a mesma questão que se levanta, não é? É Sim. ter cuidado que é ver. Exatamente, porque muitas vezes se nós estivermos durante um período de tempo a comer demasiado açúcar, que geralmente não comemos, o que pode acontecer é que quando chegamos a janeiro e queremos voltar a ter uma alimentação saudável, o nosso corpo parece que está sempre a pedir açúcar, portanto temos mais tendência para nos sentirmos golosos, termos aquela sensação de que estamos mais fraquinhos e que nos falta açúcar e portanto custa muito mais a arrancar novamente um estilo de vida saudável e equilibrado que nós até poderíamos ter antes, mas quando andamos a abusar depois sentimos isso. E que excessos então diria que podemos ter durante esta quadra? Eu acho que se nós fizermos, por exemplo, uma alimentação saudável de uma forma geral, nas refeições que temos de festas, podemos consumir, se calhar, as entradas, que são coisas que nos nossos jantares e almoços tradicionalmente não estão tão presentes. Podemos ter a presença de receitas que às vezes são um bocadinho mais calóricas ou mais complexas, mas que no nosso dia-a-dia acabamos por não ter presentes. Portanto, acabamos por ter, se calhar, receitas que levam mais natas, ou que levam bru, ou que levam mais molhos, ou ter mais vinho, por exemplo, que acontece muito nas nossas mesas portuguesas, e que nós, pronto, podemos abrir a exceção nesses dias, lá está, depois tentando compensar, ou fazemos mais exercício, ou a refeição a seguir é um bocadinho mais leve. Eu acho que se nós tivermos essa noção desses excessos, se calhar não ir tanto para os doces, mas fazer uma refeição que em si é mais composta, não é? Acaba por ser um bocadinho mais robusta, são excessos que vale a pena nós fazermos. Tenho muito uma teoria das calorias que valem a pena. A valer a pena que seja assim uma receita mesmo boa, que nós gostamos mesmo e não um doce só porque Nos sim. encha as medidas. Exatamente, que encha a vista, que encha as medidas, que nos deixe mais felizes e também porque cozinhar e comer são muito atos de partilha e de amor, não é? E que nos façam sentir bem, mas que não sejam coisas que nós vamos pensar, se calhar não devia ter comido aquele bombom no fim, que aquilo não acrescentou nada, foi só uma gula e depois já estava super cheio, pronto. E Nem se saboreia. Exatamente, já foi só porque sim. E acha que é possível fazer escolhas inteligentes para não arruinar uma dieta saudável? Sim, eu acho que as escolhas inteligentes e a organização e o planear são a base de uma alimentação saudável. Ou seja, se nós pensarmos bem nas escolhas que fazemos, conseguimos a 100% cumprir uma alimentação saudável. Não quer dizer que se não formos comer fora, as coisas não nos possam fugir um bocadinho do controle, ou a casa de alguém e não somos nós que controlamos o menu, pronto, nessas situações sim, mas nós conseguimos planear e escolher bem os ingredientes e em Portugal nós temos muito o hábito de comer sopa, portanto podemos sempre começar a refeição pela sopa, que é uma coisa muito mais reconfortante, temos os legumes, temos fibra, temos água e portanto isso vai nos permitir logo se calhar acabar por nos cedermos menos no prato principal e também na parte das sobremesas. Portanto, eu acho que se nós pensarmos bem no que é que vamos comer, conseguimos fazer essas escolhas. É tudo uma questão de equilíbrio, não é verdade? Sim, exatamente. Não precisamos deixar de comer, só temos é que planear bem quando é que isso vai acontecer e como é que vamos comer ao longo do dia inteiro.
E há pouco falava, e sem dúvida, realmente o álcool aqui também, não só no Natal, mas depois também veio o Ano Novo, há aqui muitos excessos também, não só na comida, como também por vezes na bebida. Os excessos de açúcar e sal podem ser reduzidos mantendo a tradição do sabor? Sim, podem, claramente. O sabor dos nossos alimentos, portanto, na parte das receitas salgadas, nós conseguimos reforçar muitas ervas aromáticas e até uma coisa que eu tento incitar sempre é colocarmos o sal sempre no fim, ou seja, tentarmos temperar com ervas, com pimenta, com outras especiarias e deixarmos o sal para o fim, portanto, quando provamos a receita já está quase pronta, é que verificamos o tempero da questão do sal. E também um truque que aconselho muito é, em vez de termos um saleiro só com sal, misturarmos sal e pimenta, porque quando vamos buscar a quantidade, se repararmos, a quantidade que iríamos buscar de sal seria exatamente a mesma que se tivermos uma mistura com sal e pimenta e, portanto, aí conseguimos reduzir logo para metade. Portanto, aí eu acho que também é uma questão de irmos buscar truques, não comprometemos nada. O açúcar, às vezes é um bocadinho difícil, porque o açúcar é muito uma questão de paladar. Há pessoas que têm um paladar muito doce e há outras pessoas que não. Mas há alternativas boas já hoje em dia e temos os açúcares, por exemplo, aqueles mais escuros, mascavado, aquele açúcar de demerara ou açúcar de coco, até o próprio mel que nós podemos usar, em vez de usarmos um açúcar de menos qualidade, que é, no fundo, o açúcar branco, que não nos acrescenta nada e que aí sim vai ter consequências mais diretas para a nossa alimentação. Claro. E nesta altura, ainda por cima, temos também muitos fritos de Natal. São sonhos, são rabanadas, é tudo isso. Sim. Há opções a esses fritos de Natal? Há opções. Quer dizer, as fatias douradas, por exemplo, nós conseguimos fazer no forno. Os outros não. Os sonhos, as rabanadas, etc., são muito difíceis de nós conseguirmos fazer sem ser naquela fritura do antigamente. E, portanto, aí o que eu aconselho é a reduzirmos a quantidade. Se calhar, em vez de irmos comendo sonhos ao longo do mês de dezembro, deixarmos isso mais para 24, 25 de dezembro, situações onde isso é muito característico. E se calhar tentarmos ao longo do restante mês puxarmos pelos doces mais saudáveis. Por exemplo, o arroz doce acaba por ser um bocadinho menos calórico, ou o tronco de Natal também, as fatias douradas que nós conseguimos fazer no forno. Portanto, tentarmos dar a volta, lá está, equilibrando e deixando os fritos só para aqueles 2 dias e depois o resto fazermos mais direitinho. Faz-se o estrago só aí. Sim, exatamente. E que outras sugestões sugere assim às receitas originais do Natal, tirando as rabanadas no forno? Sim, exato. Essas no forno são sempre uma boa opção. Acho que, por exemplo... Deixa-me só interrompê-lo. Diga. Que para quem não conhece o seu site, realmente tem muitas opções destas de que estamos a falar. E efetivamente, se as pessoas seguirem, vão encontrar algumas destas opções que estamos a falar mais saudáveis do que as tradicionais. Sim, exato. Eu ia falar, por exemplo, das bolachinhas de Natal, que agora são muito características e que normalmente levam muita manteiga, açúcar, farinha. No site, no Love It, nós temos imensas sugestões de bolachas um bocadinho mais saudáveis e que até são boas opções para testarmos, para dar às crianças, para vermos se elas gostam ou não, se habituam desde cedo a paladares de farinhas mais integrais e farinhas diferentes, ao açúcar de coco, até ao próprio óleo de coco em vez da manteiga, que acaba por ser uma gordura mais saudável. E quando nós fazemos bolos e doces em casa, podemos ir experimentando. Se calhar, uma primeira vez trocamos o açúcar tradicional pelo açúcar mascavado, depois trocamos a manteiga por azeite, que acaba logo por ser mais saudável, ou então trocamos pelo óleo de coco. De vez em quando irmos namorando um bocadinho as receitas, eu acho que é interessante, até que nós conseguimos fazer na totalidade uma receita que levou tantas substituições que já ficou muito mais saudável do que a original. E aí no site nós tentamos muito fazer isso. Fazemos muitos testes, uns correm melhor do que outros, mas só pomos no blog aqueles que de facto nos correm bem. Mas depois também temos muito um trabalho comunitário no blog, que é a newsletter. Nós começámos a criar uma newsletter que sai todas as sextas-feiras com um plano semanal de receitas, que no fundo tem de segunda a sexta receitas para o pequeno almoço, para o almoço, snacks, jantar, que são mais saudáveis e que nós agora no mês de dezembro temos tentado demonstrar às pessoas o que é um pequeno almoço saudável durante o mês de dezembro, ou o que é que pode ser um snack mais saudável e mais equilibrado durante este mês, para que as pessoas também tenham ideias, porque muitas vezes a vida sobrepõe-se à nossa organização e aos nossos valores de alimentação saudável e nem sempre temos tempo ou vontade, então é uma forma de facilitar essa organização.
No meio disto tudo, a minha pergunta também vai para quem tem problemas de saúde. Para quem tem problemas de saúde específicos, sim, se calhar esses cuidados têm mesmo que ser redobrados e aí se calhar as exceções têm que ser um bocadinho menores, não? Sim, exatamente. Para quem tem diabetes, hipertensão ou qualquer outro problema, uma pessoa que tenha uma doença autoimune, uma doença inflamatória, o açúcar é um despolutador, digamos assim, muito grave destes problemas e de alguns sintomas. Então as pessoas têm que ter muito mais cuidado. Não quer dizer que não possam de vez em quando comer algum doce, mas, por exemplo, se comerem uma coisa que é um doce um bocadinho mais saudável, ou uma receita, lá está, que em vez de levar o açúcar branco, levou açúcar mascavado, em vez de farinha branca, levou farinha tradicional, levou o azeite, por exemplo, em vez da manteiga, são pequeninas mudanças que podem fazer com que essas pessoas que têm estes problemas consigam efetivamente consumir os produtos. Agora, claro, se as pessoas conseguirem controlar ao máximo e só mesmo nos dias mesmo do Natal é que cometem esses excessos, não há assim um problema tão grande, mas sempre com conta, peso e medida. Claro. E agora vamos falar da outra parte também que tem a ver com o orçamento. E, efetivamente, há aqui um custo acrescido nestas ceias de Natal para o orçamento familiar. Quando falamos em fazer tudo um pouco mais saudável, as pessoas pensam logo e acende logo a luzinha de que também é mais caro. Há forma de combater este estigma, de realmente conseguir-se ter uma refeição igualmente saudável sem dar cabo do orçamento? Sim, eu acho que há muito esse estigma porque está muito associado aos locais de compra. Por exemplo, no caso da restauração, quando nós pensamos em restaurantes que são de pratos um bocadinho mais saudáveis ou com um menu mais cuidado, automaticamente parece que o preço sobe. Mas numa alimentação em casa, numa despensa, naquilo que nós fazemos no nosso dia-a-dia, nós conseguimos perfeitamente manter um orçamento equilibrado e conseguir fazer receitas mais saudáveis. Se optarmos pelas carnes brancas, provavelmente o valor em comparação com as vermelhas vai ser igual ou até mais em conta e, portanto, conseguimos sempre ir por aí. O peixe é um bocadinho mais caro, podemos optar se calhar pelas alternativas mais congeladas, que acabam sempre por não ser tão dispendiosas como as que estão frescas, procurar se calhar fazer pratos de peixe que são um bocadinho mais desfiados e que rendem mais. A própria utilização dos legumes enriquece muito as receitas. Em vez de termos um prato, imaginemos um arroz de pato ou uma lasanha, que são aqueles pratos mais tradicionais que nós vemos e que são sempre pensados só com os cereais ou os hidratos de carbono, digamos assim, a carne e os molhos. Se nós juntarmos abóbora, cogumelos, espinafres, assim alguns legumes no meio destas receitas, conseguimos fazer com que haja menos quantidade de carne ou até de cereais e ter uma receita que acaba por ser também igualmente em conta ou até mais em conta do que estávamos à espera. Eu acho que aí depois também é uma questão de percebermos onde comprar e o que comprar. Coisas da época são sempre produtos mais em conta e já que estamos nesta altura do inverno, não vamos fazer receitas se calhar com tomate fresco, não estamos na altura do tomate. Se calhar também não vamos usar morangos, não estamos na altura disso. Vamos usar as folhas verdes escuras, não é? As couves, os espinafres, as nabiças, os grelos, que são as coisas agora desta época, e aproveitar que estes produtos são sempre aqueles que são mais em conta e são super saudáveis. Portanto, eu acho que aí é mesmo uma questão de sermos disciplinados com as compras, irmos à procura daquilo que está na altura agora. Tenho aqui uma pergunta que chega da Andréa Mira dos Reis, que pergunta o que são as calorias vazias. Existem, por exemplo, no álcool? E com alguma graça diz, instalam-se da mesma maneira nas ancas como se instalam as calorias da baba de camelo. São um bocadinho diferentes, ou seja, no álcool o que nós temos são calorias e aqui depende muito, porque depende do tipo de álcool, claro, mas no fundo são calorias que são mais metabolizadas no fígado, digamos assim, e não são tanto energéticas. Portanto, não nos trazem benefício nenhum a nível nutricional. Se falarmos de álcool, uma espécie de uma bebida que seja mais composta, por exemplo, uma caipirinha, que leva açúcar e leva aqui outros componentes, aí sim acaba por ser calorias vazias, mais calorias muito cheias e que vão de facto para as ancas, claramente. Sim, aí temos uma conta a pagar um bocadinho complicada. No álcool o que acontece é o chamado processo de intoxicação, que é uma coisa que eu nem sequer gosto
muito de falar, o detox ou a intoxicação, mas que acaba por ter uma conta mais a pagar a nível de órgãos e da pressão a nível do fígado e de outros tipos de metabolismos, e não propriamente a nível de barriga ou de pregas que nós começamos a ter de acumulação de gordura. Mas sim, mas vai sempre acabar por ter gordura acumulada se houver aqui um excesso de álcool. O Tiago de Faria Rodrigues faz um comentário que o maior cuidado a ter à mesa é ter como pagar. O que, sem dúvida, também é verdade. Então falemos aqui um bocadinho deste tema que tem a ver com o poupar. Poupar nas quantidades também é importante, porque na verdade temos aqui um grande desperdício alimentar também durante esta época. As pessoas exageram também no que compram e no que colocam na mesa. Sim, imenso. Eu acho que é muito cultural. O português gosta de ver uma mesa farta e uma mesa com muita quantidade, e acho que isso pode ser. Nós podemos combater um bocadinho essa tendência se pensarmos. Eu naturalmente como um prato normal, não como, se comer entradas e se comer sobremesa, se calhar não como a mesma quantidade que comeria daquele prato de bacalhau com couves, do que se não tivesse estes dois componentes extras. Portanto, à partida, nós quando fazemos estas refeições em casa e em família, nós podemos logo descontar um bocadinho na quantidade do prato, porque sabemos que naturalmente, havendo outras coisas à mistura, nós vamos acabar sempre por consumir um bocadinho menos e tentarmos parar um bocadinho e fazer as contas, porque acabamos sempre por comprar a mais e aí acabamos por despender mais, e acabamos sempre por fazer coisas a mais, ou seja, há muitas entradas, há muito pão, há muitos patês, há muitos queijos, muitos enchidos e depois ainda há muitas sobremesas. Se calhar basta haver uma ou duas entradas, um prato e uma sobremesa, e o partilhar, que eu acho que é muito importante, um truque que eu uso muito com os meus amigos e em família é cada um leva uma coisa e tentamos dividir um bocadinho os custos por todos, não é? De acabar por ter por poupar dessa forma, e nós conseguimos perceber que se cada um tiver uma contribuição e conseguir mais ou menos calcular as suas quantidades, não há tanto desperdício. Isso acho que é importante. Ainda assim, para as pessoas que não conseguem poupar dessa forma, depois têm um problema acrescido, que é, ficam com imensas sobras até quase à outra festa que vem logo a seguir, que é o Ano Novo. E estas sobras as pessoas vão estar a consumir tudo o que ficou. Há alguma dica que também queira aqui dar para isto não acontecer? Ou se acontecer, sim, o que é que deve ser feito? O que é que se pode fazer? Eu sou muito apologista do congelar, portanto eu acho que é muito importante, é sério. Mesmo os bolos, há imensos bolos que ficam ótimos congelando. E por exemplo o bolo rei, imaginemos que sobra bastante bolo rei, dá para cortar em fatias, congelar e pontualmente vamos colocando na torradeira. Há muitas pessoas que gostam de fazer isso após os dias de Natal, comer um bocadinho, uma fatia de bolo rei torrado. Nós conseguimos distribuir um bocadinho, não estar a fazer todos os dias, torramos e conseguimos conservar congelando e aumentando aqui um bocadinho a validade destes produtos para não estarmos ali a reforçar. Até bolos inteiros dá para colocar no congelador e depois voltar a descongelar numa outra festa, às vezes nos reis, sim, podemos aproveitar. Um bolo rei, se for congelado e depois colocamos no forno novamente, ele está ótimo para o dia de reis, portanto conseguimos fazer assim. E depois reaproveitar, por exemplo, para outras receitas. Imagino sobras de bacalhau, nós podemos fazer também congelar e depois fazer outra receita de bacalhau com mostacá, ou as meias desfeitas, ou mesmo que seja um prato de bacalhau espiritual, ou aqueles gratinados no forno. Nós conseguimos aproveitar para essas situações. As couves conseguimos colocar na sopa e fazer uma receita aqui da sopa e ir consumindo. O resto dos doces também podemos tentar distribuir e, se o Natal é em nossa casa, pedir que toda a gente leve um bocadinho para não ficarmos com esses excessos. Acho que há sempre assim algumas formas de darmos a volta. Tenho aqui uma pergunta que é da Emilene Monteiro, que pergunta como é que faz para receber a newsletter. Que falou há pouco. É fácil, vai a www.loveit.pt e se andar no site, se for no telemóvel está mesmo no fim da página, se for num computador tem do lado direito, na lateral, tem um sítio que diz newsletter, é só colocar o e-mail e fica subscrito. Se quisermos saber mais dicas, como é que a podemos contactar? Então, através do site ou através das redes sociais, portanto, do meu Instagram ou do Facebook, que também tem os links diretos através do site, ou então através do e-mail contact@loveit.pt. E eu sei que responde, que foi imediata a sua resposta, que lhe agradeço imenso. Com brevidade. E estamos a entrar na reta final, gostava que deixasse umas notas finais. Sim, então eu acho que faltando aqui uma semana para o Natal, o que nós podemos
pensar um bocadinho é também em ter um consumo mais consciente. Esta questão das refeições em família que nós fazemos, pensarmos nas quantidades, porque lá está, como falámos, há muitas sobras e há muitos excessos e acabamos sempre por ficar mal dispostos, e passa o Natal e parece que está toda a gente assim muito cheia e muito enfartada, e depois de repente chega a janeiro e entramos naquela mentalidade: agora eu preciso imenso de perder peso porque já não aguento mais comida. Isto é todos os anos igual, e se calhar agora que falta uma semana pensámos um bocadinho: se calhar não vou comprar tantos doces este ano. O ano passado sobraram não sei quantas azevias e mais não sei quanto bolo rei, posso comprar um bolo rei mais pequenino e comer menos azevias, ter menos bombons em casa porque são aqueles extras que não fazem tanto sentido, se calhar fazer as bolachas em casa. Acho que podemos calcular um bocadinho as coisas por aí e pensar que se vamos ter dias de mais excesso, os dias antes ou os dias imediatamente a seguir têm que ser dias mais equilibrados e com uma alimentação um bocadinho mais leve, para que possamos entrar aqui num equilíbrio bom. Mafalda, foi um prazer. Muito obrigada. Obrigada. E chegamos assim ao final de mais um Conversas Ativo. Na moderação e na variedade é que está o truque para se manter saudável e ter muitos e muitos natais felizes. Esteja atento à página do Facebook do Ativo Banco e saiba quando e qual o tema do programa de janeiro. Contamos consigo, sempre desse lado. Boas festas.